Fala pessoal, eu sou a Pontes e hoje nesse vídeo eu vou falar para vocês um pouco da minha experiência com os arcturianos através de uma projeção. E não foi algo que eu me premeditei, que eu programei, muito pelo contrário. Foi uma projeção inconsciente que eu realizei no dia 8 de março de 2023. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, de espiritualidade, de despertar da consciência, então fica comigo que eu vou contar para vocês tudo o que ocorreu nesse dia 8 de março de 2023. Gente, desde muito nova, eu tenho uma mediunidade muito aflorada através dos sonhos, né? Eu tenho uma conexão com a espiritualidade muito acentuada, eu recebo muitos recados através de sonhos, sempre foi assim. E até pouco tempo eu não sabia que alguns deles eram projeções astrais, né? Vendo no YouTube, estudando um pouco sobre o despertar da consciência, seguindo algumas pessoas como Wagner Borges, Saulo Calderon, Meire J. Costa agora. Inclusive ela faz parte dessa projeção e eu vou contar para vocês quem mais? E vários outros, né, vídeos. E a gente acaba trazendo uma consciência daquilo que a gente vem vivenciando sem compreender muitas vezes, que foi o meu caso. No dia 7, né, que na verdade era no dia 7 de maio de 2023, por volta de umas 10 horas da noite, 10h30, eu dormi como de costume. E quando eu dormi, por que eu sei que foi uma projeção? Porque foi, além de ser muito real, a projeção a gente vê muitos detalhes, cor, características, e a gente lembra de muitas coisas assim, tanto que eu vou falar, o que eu vou falar para vocês é assim, inclusive, o que? Vai fazer quase um ano, né? Inclusive tá muito na minha mente ainda, tá muito latente na minha mente, porque a projeção dá esse sentido para nossa vida, né? Diferente do sonho, que tem um pouco daquelas coisas de a gente misturar o consciente com o subconsciente. No caso da projeção, fica muito latente todos os detalhes, né? Por isso que eu sei que foi uma projeção. Eu me vi, né? Eu ainda não segui a Meire J. Costa no Instagram, nem no YouTube. Eu já tinha começado a seguir, mas eu não vi muitos vídeos, algo nesse sentido. E eu acredito até hoje que já eram conexões, né? Energéticas, espirituais, enfim. E aí eu me vi num lugar onde tinham muitos seres humanos comigo, né? E ao meu lado estava a Meire J. Costa. E inclusive até quando eu acordei, eu busquei ela no Instagram, mandei a mensagem, ela me respondeu, foi uma fofa. E assim, foi muito emocionante. Eu acordei muito emocionada, porque eu já tinha ouvido falar dos arcturianos, mas não sabia detalhes, não tinha buscado informações sobre eles. Já tinha visto alguma coisa, né, aqueles seres azuis e tudo mais, mas nada no detalhe. Enfim, quando eu me vi, né, depois que eu dormi, eu me vi nesse lugar, eram muitos seres humanos como eu, a Meire estava do meu lado, e todos os seres humanos estavam com uma caixa de um metal que eu nunca vi aqui na Terra. Um metal muito bonito, por sinal. Era tipo um porta-joia, mas desse metal. E dentro dessa caixa, todos os seres que estavam lá, todos os seres humanos que estavam lá, que era tipo um congresso, porque tinha uma cortina, tinha um palco, mas o lugar era muito grande, muito grande mesmo. É, e aí eu estava com essa caixa e nessa caixa nós tínhamos que colocar todos os nossos desejos que a gente é como se a gente estivesse numa reunião
E os arcturianos que se apresentariam ou que estariam ali, eles nos auxiliariam em relação ao que estava dentro da caixa. E cada um tinha lá o seu motivo e eu estava lá com o meu, que inclusive realmente um desejo meu, só não vou falar qual é, mas estávamos todos lá e de repente passam 3 arcturianos. Eles eram muito altos, eles estavam tipo com uma capa diferente, eles flutuavam. Era exatamente como a gente vê aí na internet, bem magro, 3 dedos compridos, olhos esticados, meio azulado, com cinza, algo nesse sentido, né? Aquela cabeça comprida. E eles estavam passando, conversando entre si telepaticamente, quando um deles parou, olhou para trás e veio na minha direção. E aí foi passando pelas pessoas que estavam ali e ele veio direto a mim e os outros 2 vieram junto, mas o contato foi só com um. E telepaticamente ele me perguntou: por que você acha que a gente deve te ajudar? E aí eu fiquei impressionada, encantada na projeção, né? Mas quando eu ia começar a pensar, ele pegou um dos dedos dele, tocou aqui assim, no meu peito, no sentido, sentiu no meu coração, e telepaticamente ele falou assim: não precisa falar, eu já senti o que você quer, pode deixar que a gente vai te ajudar. E nisso virou e foi embora. E aí até na projeção falei pra Meire, mas gente, já nem começou o congresso ali, era tipo um congresso, um evento, né, onde todo mundo ia colocar as suas solicitações. E nem tinha começado ainda e ele já tinha me dado essa resposta. E aí ela na projeção falou assim: bom, se ele falou que vai ajudar é porque ele vai ajudar, então a gente não precisa ficar aqui, vamos voltar. Quando ela falou isso, eu automaticamente abri meus olhos no meu quarto e aí eu peguei meu telefone, porque eu voltei assim muito. Foi muito real, muito real mesmo. Quando eu abri meus olhos assim, eu vi, né? Peguei meu celular, vi a hora, que eram 3h04 da manhã. 3h04 da manhã, esse horário é o dia do meu nascimento. Nasci no dia 3 de abril. E sempre quando eu sei que tem algo importante para acontecer na minha vida, eu fico vendo essas horas, né? Hora e um minuto igual a minha data de nascimento, porque eu sinto como se fosse realmente a espiritualidade se comunicando comigo, porque é algo especial, né? E enfim, a característica deles estarem flutuando, eles não andam, né? Eles flutuam. A telepatia, a pele, o contato, porque ele não chegou nem a tocar na minha pele, ele só colocou o dedo na direção do meu coração e conseguiu sentir o que eu estava pensando, o que eu estava sentindo, qual era o meu desejo. Isso tudo para mim foi muito impressionante. Daquela mesma noite eu já não consegui dormir, né? Eu fiquei pesquisando na internet sobre os arcturianos e eu fiquei assim encantada porque todos os relatos das pessoas que estiveram em projeção ou em contato com os arcturianos é a mesma característica, falam das mesmas coisas, que eles falam por telepatia, que eles não andam, eles flutuam. E, enfim, e foi tão assim mágico e encantador que eu realmente fiquei assim impressionada. Então, mais uma vez assim, uma das projeções que eu realizei, mas eu acho que essa de todas da minha existência aqui nessa terra, né, como matéria, como Vanessa, foi a mais forte por conta de ter sido com seres que eu não tinha um contato, né? Eu sempre estudei espiritualidade, muito nova eu
eu estudei muito espiritismo, até para entender a minha mediunidade. Eu sempre sonhei, eu sempre tive visão, eu sempre vi, eu sempre senti cheiro. Eu tenho uma audição muito aguçada com a espiritualidade, e conforme eu fui evoluindo, fui estudando, fui me conectando, cada vez mais essa conexão ela se amplia, né? E aí eu realmente quis muito entender algumas coisas em relação a essa projeção, esse contato com eles, porque eu, né, em meio a uma multidão, e eles conseguiram sentir a minha essência, o meu coração, isso assim me deixou muito feliz. O que eu senti ali de pedido de ajuda, de auxílio nessa caminhada aqui terrena, ele ainda não aconteceu, porque o tempo deles não é o nosso, né? Eu acredito assim que tudo tem seu propósito, tudo tem seu tempo, mas essa experiência para mim foi uma das mais impactantes, transformadoras, me abriu a consciência de uma forma assim que cada vez mais vai expandindo, né? Eu tomei consciência de algumas coisas, comecei a estudar muito mais do que eu já estudava, ampliar. Depois disso, eu fiz o curso de Reiki, que me ajudou muito na minha conexão, na minha espiritualidade. Hoje eu faço jejum porque me ajuda também numa conexão maior com a espiritualidade. Enfim, me abriu um campo assim mental muito grande. Então, assim, a dica que eu dou é quem tem, às vezes pode ter acontecido a mesma coisa, mas não entende. Então, o intuito desse vídeo aqui é realmente auxiliar. Eu tenho estudado muito sobre isso, tenho assistido muito Wagner Borges. Ele é um cara maravilhoso para isso. Eu tenho muita vontade de participar de uma das palestras dele. E é o que o conselho que eu dou para vocês, que o despertar espiritual, ele nos abre um campo assim que a gente não faz nem ideia do nosso poder, do que a gente consegue fazer aqui enquanto matéria. Então, assim, é muito lindo. Então é isso, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu posso estar passando, colocando aqui as minhas experiências, né, de sonho. Eu tenho desde pequena, eu sempre tive conexão com a espiritualidade, muito aguçada, muito aflorada, quem convive comigo sabe, e já tiveram muitas provas disso, né, de como a espiritualidade ela atua na nossa vida, e quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente eleva a nossa energia, maior a nossa conexão, maior o nosso despertar espiritual, e isso é fantástico. Eu desejo isso realmente para todo mundo, porque a gente começa a ver a vida de uma outra forma, a gente começa a ver as pessoas à nossa volta de uma outra forma, a gente tem uma outra perspectiva de vida, né? Muita coisa do que eu pensava, do que eu achava, do que eu era. Hoje eu sou uma pessoa assim totalmente diferente, totalmente diferente. E isso a cada dia mais me faz ter a certeza que eu estou no caminho certo. Então, o intuito desse canal, inclusive, é exatamente esse. Tá no início, mas eu quero muito ajudar as pessoas a despertar, a ter essa consciência, o máximo que eu puder passar aqui de conteúdo. Eu vou estar passando das minhas experiências, porque eu tenho bastante mesmo. Eu acho que a gente vai ter aí bastante conteúdo por bastante tempo. E é isso, pessoal. Se você gostou, curta, compartilhe com aquele amigo. Se inscreva no canal, ele tá no início, mas com certeza vai ajudar bastante aí a levar esse conhecimento, essa história, essa experiência, na verdade, não é história, né? Experiência para outras pessoas, e assim a gente criar uma egrégora que um ajuda o outro, e assim a gente vai evoluindo. Eu vejo Deus em você. E você, beijo grande. Namastê.